não percas a tua fé. Jesus andou cerca de 40 dias depois de ressuscitado, como está escrito em Atos 1:3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Amados, passados os 40 dias, o Senhor, Ele sobe aos céus, a sua ascensão aos céus, e diz que houve uma presença de mais de 500 irmãos, cerca de 520 irmãos, o viram subir, ficando com a promessa que deveriam voltar para o cenáculo, até que a promessa do Espírito Santo viesse sobre eles, e que o Senhor enviaria sobre eles e os batizaria com fogo, cumprindo também a palavra de João Batista: eu os batizo com água, mas virá Jesus Cristo que vos batizará com fogo. Amém, amados irmãos? Quantos dias estiveram eles no cenáculo? Esperando? 10 dias. 10 dias. Amados irmãos, o vosso pastor às vezes está concebendo as mensagens e a imaginação voa. E às vezes penso em coisas que não ouvi em lado nenhum, nem li em lado nenhum. Mas a minha imaginação voou. Amados irmãos, desde a ascensão, o Senhor teve 40 dias, subiu. O Pentecostes é passado 10 dias a festa, quando o Senhor Espírito Santo desceu. 10 dias. E a minha imaginação, fértil como vocês sabem, eu vejo 10 dias de festa nos céus. Amém? 10 dias de festa nos céus. Aleluia! O príncipe dos céus chegou. 2 anjos, oh glória, o receberam, a sua nuvem o recebeu. Ele foi para casa e, amados irmãos, os 4 animais, os serafins, os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos, toda a corte celestial, esperando este Cordeiro de Deus durante 10 dias. Nada aconteceu, porque o próprio Deus Pai necessitou deste tempo. Eu acredito que Ele teve 10 dias abraçado o seu filho. Oh glória! Aleluia! E passados 10 dias, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno, que nós amamos, servimos e adoramos. Parece que estou vendo Deus Pai, Deus Filho, olhando para Deus Espírito e dizendo assim: Adilson, agora é contigo. Agora é contigo. Aleluia. Oh glória. E assim como houve estrondo, amados, quando Cristo nasceu, quando Cristo aparece, quando Ele inicia a sua missão com o seu nascimento, também há um estrondo com um outro nascimento. Eu falo o nascimento da igreja do Senhor, quando o Espírito Santo desce e os batiza com fogo. Aleluia, glória a Deus. Passados 10 dias, depois da subida de Jesus, estavam reunidos no cenáculo, esperando a promessa, quando de repente o Espírito Santo se apresenta no meio deles com as seguintes formas: som, vento e fogo.
línguas de fogo pousadas sobre cada um deles e começaram a ser batizados com o Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, veio 10 dias depois para cuidar da igreja, dar à luz à igreja. Estão a entender, amados irmãos? O Espírito Santo fala de nascimento. Glória a Jesus. Ele cuida da igreja até à volta de Jesus à terra. Cristo, amados irmãos, é a nossa Páscoa. E todos os meses na Santa Ceia do Senhor recordamos a sua vitória sobre a última a ser vencida, a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a morte morreu. Cristo matou a morte. Aleluia. Amados irmãos, a igreja que nasceu naquele cenáculo não é uma organização, não. A igreja é um organismo vivo, é o corpo do Senhor, que jamais pode ser destruída. Jamais pode ser destruída. As portas do inferno não podem prevalecer contra o avanço da igreja do Senhor. Ao longo da história, Satanás tem tentado destruir a igreja do Senhor, destruindo Bíblias, matando pastores, tentando destruir projetos. Mas é impossível destruir o que Cristo vivifica. Aleluia, glória a Deus. Eu quero terminar, amados irmãos. Desejo terminar com um texto bíblico para que todos nós possamos ler a uma só voz e de pé, se os irmãos assim puderem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 22. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 aos 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos digam comigo, por favor. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória.